Eu sou o pastor e psicólogo Marcelo Petruzzi e esta é mais uma edição do programa Vida em Paulo. Estou aqui hoje para deixar com você uma declaração que pode ser entendida como um grande desafio. A sua casa precisa dar certo. Creio que você concorde comigo. A palavra de Deus nos ensina a esse respeito no Salmo de número 127. Nesta passagem, a Bíblia diz que a segurança verdadeira para a nossa família vem de Deus. E aqui a Bíblia nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto ainda estão dormindo. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos de nossa mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Creio que esta passagem bíblica retrata exatamente o sonho que eu e você temos para a nossa família, isto é, que a nossa casa dê certo. Quero destacar pelo menos 3 proposições que a palavra do Senhor nesse texto nos ensina. A primeira delas, se você quiser fazer a sua casa dar certo, precisa estabelecer uma caminhada de fé. A Bíblia diz que precisamos entender que é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Ele quem nos sustenta. Só podemos entender isso se vivermos pela fé. A Bíblia define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos, mas assim mesmo nós cremos. Eu já ensinei isso a você. Então viva pela fé. Não se preocupe com o cenário à sua volta apenas. Preocupe-se sim em demonstrar ao Deus Todo-Poderoso o quanto você confia nele. E aí, ainda que haja uma eventual preocupação com o cenário, isso não terá propriedade de desestabilizá-lo a ponto de destruir a sua casa. Em segundo lugar, a sua casa só dará certo na medida que ela contar com harmonia. A harmonia é de fundamental importância para que a nossa família funcione bem. Isso passa pelo plano da comunicação, isso passa pelo plano da convivência, da ética que eu e você precisamos estabelecer para não interferir no espaço alheio. Esta política da boa convivência familiar nos faz crescer enquanto seres humanos. Os relacionamentos interpessoais passam a ser bem resolvidos e bem ajustados. Eu e você precisamos caminhar, portanto, na base do respeito, do amor e, acima de tudo, precisamos buscar um entendimento para que os nossos posicionamentos sejam negociados dentro desse espaço familiar. Mas a Bíblia nos fala de um terceiro propósito, ou por que não dizer, de uma terceira proposição. Quer fazer a sua vida dar certo? Você precisa de princípios. A esse respeito, a Bíblia usa 2 analogias que nos ajudam a processar todo este entendimento que a Bíblia quer que eu e você tenhamos em mente. Se quisermos entender como fazer os princípios funcionarem bem em nossa vivência doméstica, precisaremos lançar mão delas. Em primeiro lugar, a Bíblia usa aqui a expressão herança. A Bíblia diz que os nossos filhos são tal qual uma herança que recebemos da parte do Senhor. Você bem sabe que uma herança não se faz grande esforço para receber, mas, a despeito disso, se não tivermos o cuidado necessário para administrá-la com coerência e responsabilidade, infelizmente nós vamos perder com muita facilidade. Então cuide bem da herança que Deus colocou sob sua responsabilidade. A segunda analogia, isto é, a segunda comparação que esse texto usa para os nossos filhos, é a comparação de flecha. Os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro. A flecha, para funcionar bem, precisa estar bem afiada, senão não atinge nenhum objetivo. Esta flecha precisa ser lançada de um arco que esteja bem calibrado, então calibre o arco do seu princípio de vida. Mas acima de tudo, você sabe que uma flecha só tem sentido e razão de existir se houver um alvo definido. Então defina os alvos que você gostaria de alcançar com os seus filhos. Faça isso no plano intelectual, faça isso no plano emocional, faça isso no plano afetivo, mas acima de tudo, faça isso no plano espiritual.
Se você entender essas verdades, a sua casa dará certo e você contará com a graça e a misericórdia de um Deus que garantirá o seu sucesso familiar. Não é isso que você espera? É isso que eu espero para minha casa e é por isso que eu tenho trabalhado. Espero que você entenda que a palavra de Deus tem as ferramentas necessárias para nos ajudar a alcançar este objetivo. Que Deus abençoe a sua vida. Tenhamos todos uma boa semana na presença e na dependência do nosso Deus. Muito obrigado pela sua atenção.